Como pode o Filho de Deus não saber alguma coisa? Essa pergunta mexe com a mente de muita gente porque parece tocar justamente em um ponto que, à primeira vista, soa impossível de conciliar. Se Jesus é divino, se nele habita a plenitude de Deus, se ele demonstrou autoridade sobre a natureza, sobre os demônios, sobre a enfermidade, sobre a morte e até sobre o íntimo do coração humano, como então ele pode declarar que não sabe o dia de sua própria volta? A frase registrada em Mateus 24, 36, é uma das mais impressionantes de todo o Novo Testamento. Acerca daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Para muitos, isso parece contradição. Para outros, parece um problema teológico difícil de resolver. Mas, quando olhamos com mais atenção, essa declaração não enfraquece a fé cristã. Pelo contrário, ela revela algo profundo sobre a encarnação de Cristo, sobre sua missão e sobre a maneira como Deus quis conduzir o plano da redenção. O primeiro ponto que precisa ser entendido é que Jesus não apenas pareceu humano. Ele realmente se fez homem. A encarnação não foi teatro, nem aparência, nem encenação simbólica. O Filho Eterno entrou na história humana de forma real, assumindo nossa condição. Isso significa que ele não veio ao mundo apenas vestido de humanidade por fora, enquanto por dentro vivia intocado pelas limitações de quem é homem. Não. Ele assumiu de fato a condição humana, sem deixar de ser quem era em sua essência divina. É justamente aí que entra um dos textos mais importantes para compreender esse mistério, Filipenses 2. Paulo afirma que Cristo, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Esse esvaziamento é frequentemente chamado de kenosis, e ele ajuda a entender por que Jesus pôde dizer que não sabia o dia de sua volta. Esse esvaziar-se não significa que Jesus deixou de ser Deus. Significa que, na encarnação, ele abriu mão do uso independente e pleno de certas prerrogativas divinas, escolhendo viver em dependência do Pai. Em outras palavras, ele não perdeu sua divindade, mas aceitou viver sua missão dentro das limitações reais da humanidade assumida. Isso é essencial para entender Mateus 24, 36. Quando Jesus afirma que nem o Filho sabe o dia e a hora, ele está falando a partir dessa posição de servo obediente, daquele que veio cumprir a vontade do Pai em submissão completa. Sua declaração não é prova de inferioridade ontológica, mas expressão da humilhação voluntária que marcou sua encarnação. Ele escolheu o caminho da obediência, não o da exibição constante de sua glória. Na verdade, esse detalhe revela a humildade radical de Cristo. Diferente de qualquer líder humano, Jesus não veio para impressionar por ostentação, mas para salvar por meio de obediência, entrega e amor. Ele não usou sua identidade divina como atalho para tornar sua missão mais confortável. Não usou sua glória como escudo contra o sofrimento. Não recorreu ao poder em benefício próprio para escapar da experiência humana. Ele aceitou viver como servo. Aceitou crescer, aprender, cansar, sentir fome, sentir dor, chorar e depender do Pai em tudo. Isso não diminui sua majestade. Ao contrário, torna sua grandeza ainda mais impressionante. O Deus que tudo pode escolheu o caminho da humildade. O Senhor da Glória aceitou a condição de servo. O Filho Eterno entrou no tempo e viveu em obediência. Quando Jesus diz que nem o Filho sabe, ele está ensinando mais do que um detalhe sobre o fim dos tempos. Ele está mostrando a beleza de sua submissão ao Pai. Existe perfeita harmonia entre as pessoas da Trindade. Não há disputa, não há competição, não há conflito de autoridade. O Pai estabelece os tempos e as épocas segundo sua vontade soberana, e o Filho, em sua missão encarnada, se submete a esse plano com total confiança. Isso revela algo precioso. O coração de Jesus não estava focado em controlar cada detalhe para si mesmo, mas em cumprir perfeitamente o propósito do Pai. Ele viveu em obediência até o fim. E justamente por isso, Filipenses também diz que Deus o exaltou sobremaneira. O caminho da humilhação conduziu à exaltação. O caminho do servo levou ao trono. Mesmo assim, a pergunta continua ecoando em muitos corações: se após a ressurreição Jesus foi glorificado, por que ele ainda não revelou o dia? A resposta passa por outra verdade importante.
O silêncio de Cristo sobre a data de sua volta não é apenas uma limitação ligada à encarnação. É também parte de um propósito pedagógico divino. Em Atos 1, já ressuscitado, Jesus volta a ouvir dos discípulos uma pergunta parecida. Eles querem saber se é naquele tempo que o reino será restaurado. A resposta dele é clara: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua exclusiva autoridade. Observe, Jesus não nega o reino, não nega o retorno, não nega o cumprimento final. O que ele nega é o direito de seus discípulos de controlar essa informação. O foco não deve ser a curiosidade cronológica, mas a fidelidade prática. Esse é um ponto central. O ser humano tem uma tendência enorme de buscar segurança no conhecimento. Queremos datas, previsões, esquemas, mapas completos do futuro. Pensamos que, se soubéssemos exatamente quando algo acontecerá, nos sentiríamos mais preparados. Mas Jesus nos ensina o contrário. No reino de Deus, preparação não nasce de conhecer todos os detalhes do calendário divino. Preparação nasce de viver corretamente diante de Deus hoje. O problema não é ignorar uma data. O problema é viver distraído, espiritualmente adormecido, como se a eternidade fosse uma ideia distante e sem urgência. Por isso Jesus redireciona constantemente o olhar dos discípulos: não se preocupem em dominar o quando, ocupem-se em viver do modo certo enquanto aguardam. A fala de Cristo corrige uma curiosidade que pode se tornar doentia. Quantas vezes pessoas ficam obcecadas com sinais, cálculos e especulações, como se a essência da fé estivesse em descobrir o segredo do calendário final. Mas Jesus não conduziu seus seguidores para esse tipo de ansiedade. Ele os chamou à vigilância, à missão, à santidade, à perseverança e ao serviço. O conhecimento da data não foi dado, mas a responsabilidade de estar pronto foi entregue claramente. E essa diferença muda tudo. O cristianismo não é uma religião de adivinhação profética. É uma vida de fidelidade enquanto se espera o Rei. Para explicar essa vigilância, Jesus recorre a exemplos poderosos. Um deles é a geração de Noé. Ele diz que, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. E o que marcava aqueles dias? Não era simplesmente a existência de grandes pecados visíveis, mas uma normalidade enganosa. As pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Continuavam a vida como se nada estivesse prestes a acontecer. O problema não era o ato de comer, casar ou trabalhar. O problema era a indiferença diante do aviso de Deus. Noé estava construindo a arca diante de todos. Havia um testemunho visível. Havia um chamado ao arrependimento. Havia um alerta em andamento. Ainda assim, a maioria seguiu vivendo como se o juízo jamais chegaria. Esse paralelo é perturbador justamente porque mostra que o maior perigo espiritual nem sempre é o caos aparente. Muitas vezes é a falsa sensação de normalidade. Quando tudo parece em ordem, quando a rotina segue estável, quando os dias passam sem grandes abalos, o coração humano se acomoda. A alma relaxa. A vigilância enfraquece. A consciência adormece. Jesus ensina que sua volta acontecerá em um cenário que pegará muitos de surpresa exatamente por isso, porque estarão distraídos, absorvidos por seus próprios planos, ocupados demais com a terra para desejar o céu. A geração de Noé não recebeu uma segunda chance quando a chuva começou. E o ponto de Jesus é claro: a oportunidade de arrependimento e preparação pertence ao agora. Depois, ele aprofunda essa advertência com a parábola das 10 virgens. Todas estavam esperando o noivo. Todas possuíam lamparinas. Todas pertenciam, por assim dizer, ao mesmo ambiente de expectativa. Externamente, havia semelhanças. Mas internamente existia uma diferença decisiva. 5 eram prudentes e 5 eram tolas. A distinção não estava na aparência, mas na preparação invisível. As prudentes levaram azeite extra. As tolas não. Quando o noivo demorou e a noite avançou, a diferença entre elas veio à tona. No momento decisivo, não bastava parecer pronta. Era necessário estar pronta de verdade. Essa parábola é um golpe direto contra toda religiosidade superficial.
Ela mostra que não basta estar perto das coisas de Deus sem possuir vida real com Deus. Não basta frequentar o ambiente certo, ouvir as palavras certas, usar a linguagem certa e manter a aparência certa. Existe uma preparação que ninguém vê de imediato, mas que se revela no momento da prova. O azeite simboliza essa dimensão interior da fé viva, da comunhão verdadeira, da vigilância sustentada, da presença constante do Espírito. As virgens tolas só perceberam a gravidade de sua negligência quando já era tarde. Tentaram correr atrás, tentaram improvisar, tentaram resolver às pressas. Mas há coisas que não podem ser emprestadas na última hora. Santidade não se improvisa. Comunhão não se fabrica no desespero. Intimidade com Deus não se constrói em poucos segundos antes que a porta se feche. E justamente aí está uma das frases mais assustadoras da parábola: não vos conheço. Repare que o problema não é meramente técnico, como falta de informação ou erro de cálculo. O problema é relacional. O noivo não fala em termos de desempenho exterior, mas de ausência de vínculo verdadeiro. Isso revela que, no fim, a questão não será se a pessoa sabia muitos detalhes escatológicos, mas se realmente andava com Cristo. Mais importante do que aguardar sua volta é ser conhecido por Ele. Mais importante do que defender uma doutrina correta do fim é viver uma relação viva com o Senhor enquanto o fim não chega. Paulo reforça essa mesma tensão ao escrever aos Tessalonicenses que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A imagem é forte. Um ladrão não envia aviso prévio. Não agenda o momento de sua chegada. Não pede autorização para entrar. Sua vinda surpreende justamente porque acontece quando as pessoas se julgam seguras. É por isso que Paulo menciona a falsa sensação de paz e segurança. O grande engano dos últimos dias não é apenas a violência evidente ou o colapso social, mas também a ilusão de que nada decisivo está para acontecer. O coração humano gosta de se sentir no controle. Gosta de pensar que amanhã será apenas continuação do hoje. Mas a Bíblia quebra essa ilusão. O retorno de Cristo interromperá a história humana de forma repentina, soberana e incontornável. Essa imagem do ladrão não foi dada para gerar pânico irracional, e sim para despertar urgência espiritual. Jesus não quer seus discípulos histéricos. Ele quer discípulos despertos. Não quer uma ansiedade doentia, mas uma prontidão constante. Uma fé adormecida é uma fé vulnerável. Um coração sem vigilância é um coração fácil de ser dominado pela distração, pelo pecado e pela apatia. Por isso, tanto a parábola das virgens quanto a metáfora do ladrão apontam para a mesma mensagem: esteja pronto. Não apenas informado. Não apenas interessado. Não apenas curioso. Pronto. Mas o ensino bíblico não termina na advertência. Ele também aponta para a glória. A volta de Cristo não é apenas um evento assustador para os despreparados, é também a grande esperança dos que pertencem a Ele. Em Apocalipse 19, essa esperança aparece com força arrebatadora. João vê o céu aberto, e surge o cavaleiro no cavalo branco, chamado Fiel e Verdadeiro. A cena é majestosa. O mesmo Jesus que veio em humildade, que foi rejeitado, cuspido, ferido e crucificado, aparece agora em glória, justiça e soberania. Seu retorno não será oculto, nem secreto, nem simbólico no sentido de algo apenas subjetivo. Será manifesto. Será visível. Será irrefutável. O rei voltará como rei. O contraste entre a primeira e a segunda vinda é intencional e poderoso. Na primeira, ele veio como servo. Na segunda, virá como juiz. Na primeira, veio para sofrer. Na segunda, virá para reinar. Na primeira, foi coroado com espinhos. Na segunda, aparece com muitos diademas. Na primeira, ofereceu-se em graça para salvar. Na segunda, virá em justiça para consumar o plano eterno de Deus. Isso não significa mudança de caráter, como se o Cristo manso tivesse se tornado alguém diferente. Significa consumação da mesma missão. O Cordeiro que tira o pecado do mundo é também o leão da tribo de Judá. O Redentor é também o juiz. O Salvador é também o Rei.
Essa visão gloriosa da volta de Cristo corrige outro erro comum, o de pensar que o cristianismo é apenas um sistema moral para melhorar a vida presente. Não. A fé cristã aponta para um desfecho real da história. Caminhamos para um fim definido por Deus. O mal não vencerá para sempre. A injustiça não durará para sempre. A dor não terá a última palavra. A rebelião humana não continuará eternamente impune. A volta de Cristo é a declaração definitiva de que Deus cumprirá tudo o que prometeu. O Apocalipse não nos dá uma data para controlar, mas dá uma certeza para sustentar. O evento virá. O rei retornará. O juízo acontecerá. O reino será plenamente manifesto. E isso precisa transformar a forma como vivemos agora. Se Cristo voltará de modo glorioso e inevitável, então cada dia presente carrega peso eterno. A vida deixa de ser uma sequência vazia de rotinas desconectadas do céu. Cada escolha, cada compromisso, cada distração, cada renúncia e cada ato de fidelidade ganha um novo significado à luz da eternidade. A esperança da volta de Cristo não é um detalhe periférico da fé. É combustível para perseverança, pureza e coragem. Quem crê de verdade que o Rei virá não pode viver como se este mundo fosse definitivo. Quem aguarda o Senhor não deve se acomodar em uma espiritualidade fria, superficial e distraída. Por isso, a grande pergunta não é: em que dia Jesus voltará? A grande pergunta é: como você estará vivendo quando ele voltar? O próprio ensino de Cristo nos leva a esse ponto. O mistério da data não foi dado para alimentar especulações intermináveis. Foi mantido por Deus para produzir vigilância contínua. Se soubéssemos o dia, talvez muitos adiassem o arrependimento. Talvez deixassem para buscar santidade depois. Talvez tratassem a graça como algo que pode ser manipulado. Mas o Senhor, em sua sabedoria, fechou a porta da curiosidade cronológica para abrir diante de nós a porta da prontidão constante. No fim das contas, a declaração de Jesus em Mateus 24:36, não é um tropeço da fé cristã. É uma janela para contemplarmos a beleza da encarnação, a profundidade da obediência de Cristo e a seriedade da espera cristã. O Filho de Deus se humilhou verdadeiramente. Viveu como servo. Confiou no Pai. Cumpriu sua missão até o fim. E ensinou seus discípulos a fazer o mesmo. Ele não nos convidou a controlar o futuro, mas a permanecer fiéis. Não nos chamou a viver consumidos por datas, mas comprometidos com santidade. Não nos mandou decifrar o calendário secreto dos céus, mas vigiar, orar, perseverar e manter a lâmpada acesa. Jesus voltará. Essa promessa permanece firme. Sua volta será gloriosa, repentina, pública e definitiva. Para alguns, será terror. Para outros, será alegria indizível. Para os distraídos, será surpresa. Para os fiéis, será cumprimento da esperança. Para os que apenas pareciam prontos, será tarde demais. Para os que viveram em comunhão com Ele, será o encontro mais esperado de todos os tempos. E, diante disso, a pergunta final se torna inevitável: você está apenas interessado no assunto da volta de Cristo, ou realmente está preparado para encontrar o Senhor? Porque, no fim, não será sobre quem conseguiu descobrir o dia. Será sobre quem permaneceu fiel até ele chegar. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima e que Deus abençoe.